Bem, malta, estou outra vez aqui no início do vídeo para explicar o que é que vai acontecer ao longo deste vídeo. No vídeo decidi reagir à questão Christie. Pá, se não sabem o que isso é, fiquem no vídeo que vocês vão descobrir. Eu descobri e tu aposto que também vais descobrir. Este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Peço desculpa pelo eco, mas ainda não consegui fazer mais nada em relação ao eco. Mas peço-vos desculpa por isso. Leiam a descrição, cá lá o meu Instagram, server Discord, pá, lá muita coisa. Entrem no server, sigam-me no Instagram, deixem like na página do Facebook. Deixem like neste vídeo e subscrevam o canal, que isso vai me ajudar mesmo muito. Mas é isso, malta, fiquem com o vídeo. Boas, malta, como é que é? Tudo fixe? Ok, malta? No vídeo hoje trago-vos aqui mais uma react. E a react hoje vai ser à questão Christie. Peço desculpa pela minha pronúncia, não sei se é assim que se pronuncia. Mas basicamente foi quase uma guerra que existiu entre o Brasil e a Inglaterra. Pelo que eu estou a ver aqui no título. É um vídeo da TV Imperial. Este vídeo vai ficar aí na descrição caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Já sabem, sigam-me aí no Instagram, está a aparecer agora aqui na tela. É só irem à descrição, está lá um link que vos leva diretamente para o meu perfil do Instagram. É só chegar lá, clicar em seguir, tipo, está feito, bem fácil. Outra coisa é deixar like neste vídeo e subscreva o canal se ainda não és inscrito. Vamos chegar aí aos 20 mil subscritores ainda este ano. E deixa o like, porque o like é muito importante, parece que não, mas o like é muito importante para recomendar os vídeos no YouTube. Portanto, não te custa nada clicares tipo, no botão de like, são tipo 2 segundos, não custa mesmo nada, malta, a sério, já dei. Mas é isso, vamos então ver o vídeo. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje eu vou contar a história da questão Christie, a briga que quase fez o Império do Brasil entrar em guerra contra a maior potência do planeta na época, o Reino Unido. Então agora já deixa seu like, se inscreva, me diz o que você achou da vinheta nova e vamos logo ao que interessa. Início. O naufrágio. Em 2 de abril de 1861, o veleiro britânico HMS Príncipe de Gales havia zarpado de Glasgow, na Escócia, com destino a Buenos Aires, na Argentina. Porém, entre os dias 5 e 8 de junho, em uma área deserta e de praias perigosas, na altura do farol do Albardão, na costa da província do Rio Grande do Sul, a embarcação encalhou e começou a tombar. Sem conseguir afundou, reverter a basicamente. situação, a tripulação abandonou o navio e alguns marinheiros foram para a cidade do Rio Grande para avisar a capitania do porto sobre o acidente e pedir ajuda. Nesse meio tempo, alguns populares, entendendo o ocorrido como um naufrágio que levaria à perda total da carga, resolveram saquear a embarcação. Assim, quando os marinheiros britânicos voltaram para tentar rebocar a embarcação encalhada, encontraram 10 de seus companheiros mortos na areia da praia e o sumiço da carga. Sobre o caso, em 5 de setembro, o governo britânico disse: é evidente que, a partir dos relatórios do cônsul no Brasil, houve negligência grave, se não má conduta das autoridades locais do Brasil, e inclusive há razões para suspeitar que o saque da carga e até mesmo o assassinato de alguns dos sobreviventes do naufrágio foi resultado desta negligência. E diante da gravidade da situação, os outros sobreviventes levaram o ocorrido ao conhecimento do embaixador britânico no Rio de Janeiro, William Dougal Christie, e ele logo transmitiu o desastre ao imperador Dom Pedro II, exigindo uma rápida indenização e um pedido oficial de desculpas. Porém, recebeu como resposta que deveria aguardar a justiça analisar os fatos. Início. A prisão. No ano seguinte, em 1862, alguns tripulantes da fragata HMS Emerald, da Marinha Real Britânica, que estavam em trajes civis e bêbados, começaram uma briga com marinheiros brasileiros em um bar no Rio de Janeiro, provocando grandes tumultos nas ruas da capital. Logo, os envolvidos foram presos para que, após o devido processo legal, os ingleses, caso fossem condenados, cumprissem pena no Brasil e, ao final desta, seriam deportados para a Inglaterra. Porém, o embaixador Christie exigiu que os acusados ingleses fossem entregues a ele para que fossem julgados no Reino Unido. Entretanto, houve um sonoro não das autoridades brasileiras. O Império do Brasil não foi criado por ditadores, mas sim por bacharéis em direito que respeitavam a Constituição liberal e que eram dedicados à causa brasileira. Porém, o embaixador Christie não compreendeu que estava lidando com um país forte e independente, e não com os pequenos países europeus que a Inglaterra sempre fez de quintal. O conflito. 2 dias após o incidente com os marujos, o então ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Antônio Coelho de Sá Albuquerque,
enviou uma nota diplomática ao embaixador Christie. Na nota, pedia que o governo britânico não interferisse no julgamento dos marinheiros presos pelas autoridades do Império. E a resposta de William Christie, em audiência com o imperador, foi fazer uma ameaça. Ele disse que, se a indenização pela carga do Príncipe de Gales não fosse paga, se os marujos brasileiros envolvidos na briga não fossem detidos, se os policiais responsáveis pela detenção dos marinheiros britânicos não fossem demitidos e que, se o governo imperial não fizesse um pedido formal de desculpas ao Reino Unido, a Marinha Real bloquearia a entrada da Baía de Guanabara. E a resposta para essa ameaça foi dada de forma direta. O Império do Brasil estava pronto para a guerra. Para a guerra. Com isso, em abril de 1862, o Reino Unido enviou um esquadrão de guerra sob o comando do almirante Richard Warren para bloquear o porto do Rio de Janeiro, sequestrar 5 navios e exigir uma compensação do Brasil de 3.200 libras esterlinas. Essa ação enfureceu a população carioca, que logo saiu em manifestações de protesto e ameaçou atacar propriedades de britânicos no país. O imperador Dom Pedro II sabia da lealdade dos brasileiros à coroa e saiu às ruas do centro do Rio de Janeiro para convocar o apoio da população e logo conseguiu uma multidão disposta a entrar em guerra pelo Brasil. Vendo isso, espiões ingleses que estavam na capital se apressaram em relatar ao almirante o ocorrido. Por sua vez, Warren imediatamente enviou um de seus navios para a Inglaterra detalhando a situação e retirou a divisão sul-americana da Marinha Real para a base inglesa na ilha de Santa Helena. Nessa retirada, o embaixador Christie estava presente. Depois de protestar contra o ocorrido, a diplomacia brasileira levou o conflito ao arbitramento internacional, coisa que a Inglaterra tentou evitar de todo modo, pois a nossa situação tinha o apoio de nações que queriam enfraquecer a hegemonia inglesa, como a velha inimiga dos britânicos, a França. O Reino Unido não conseguiu impedir o arbitramento, então começou a histórica batalha jurídica entre bacharéis brasileiros e ingleses. Na ocasião, o governo brasileiro, através de sua representação em Londres, encaminhou um pedido de indenização em função do sequestro das embarcações e exigiu dos britânicos um pedido formal de desculpas. Porém, eles tinham uma vantagem. O árbitro escolhido para a situação foi o rei Leopoldo I da Bélgica, tio da rainha Vitória da Inglaterra. Assim, vendo a desvantagem brasileira e por considerar que a questão não era sobre dinheiro, mas sim um desrespeito à nossa soberania, o governo imperial se antecipou e decidiu por pagar a indenização aos ingleses. Entretanto, em 18 de junho de 1863, contra todas as expectativas, o rei dos belgas, tio da rainha Vitória, dá ganho de causa ao Brasil. Com isso, o diplomata brasileiro em Londres, Francisco Inácio de Carvalho Moreira, futuro barão de Penedo, pediu ao gabinete de St. James que expressasse pesar sobre as ações inglesas no Império, que explicasse que não tiveram intenção em violar a soberania do Brasil e compensar financeiramente o Império do Brasil pelo ocorrido. Porém, vendo a recusa do governo britânico, o nosso imperador decide por retirar seu representante de Londres e em 25 de maio de 1863 decide por romper relações com a Inglaterra. A rainha pede desculpas. Em 23 de setembro de 1865, um ano após o início da Guerra do Paraguai, em uma das várias ocasiões em que Dom Pedro II estava no sul, vistoriando as tropas da Marinha e do Exército, o embaixador britânico, Sir Edward Thornton, se reuniu com o imperador. O diplomata, além de aceitar a renegociação dos termos para reatar a amizade entre as duas coroas, trazia do Reino Unido uma carta com um pedido de desculpas, escrito a punho pela própria Rainha Vitória. Nessa época, a rainha, que desde o início se negou a ceder, acreditando que o Brasil voltaria atrás no rompimento, estava pressionada, pois a ausência inglesa estreitou os laços do Império Brasileiro com os tradicionais inimigos da Inglaterra, como a França. Não vendo outra alternativa, pois o nosso país se manteve firme em sua decisão, a poderosa monarca do Império onde o sol nunca se punha, se rendeu e o Império do Brasil prevaleceu. Bem, malta, o vídeo já terminou. Em relação à questão, já terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? É a primeira vez que eu estou a reagir a um vídeo da TV Imperial. Eu por acaso já sou subscrito do canal deles porque já vi vídeos interessantes até para reagir.
este foi um deles. O que é que eu tenho a dizer? Este vídeo foi 2017, portanto a qualidade e o desempenho do vídeo não é, assim, se calhar, não é tão bom como agora, mas mesmo assim está um vídeo bem editado, um vídeo onde explica as coisas perfeitamente, tipo nós próprios conseguimos perceber as coisas perfeitamente. Eu percebi basicamente tudo e eu acho que vocês também, mas se não perceberam, passem na descrição que está lá o link deste vídeo. E é isso, malta, tipo, o Brasil ficou firme, não deu um passo à frente, nem deu um passo atrás, ficou tipo no mesmo sítio, tipo, ok, eu não vou pedir desculpas, não vou fazer nada. Logo fez com que a rainha de Inglaterra se sentisse obrigada a pedir ela desculpa, e aconteceu isso, e digamos que numa mini guerra, que não foi bem uma guerra, o Brasil saiu vencedor. Mas é isso, malta, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver vídeo novo. Siga a deixar o vosso like, apareça se for inscrito, inscreve, e pessoal, fui. Obrigado.